Eu uso aqui duas técnicas, a técnica da programação neurolinguística junto com a psicanálise. Eu consigo fazer as duas ali funcionarem juntos, né? E foi assim que eu montei esse método para tratar as compulsões, e a compulsão que eu mais trabalho é a dependência por álcool e por outras substâncias. Olá, boa noite. Meu nome é Carlos Kujat e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. Então vamos dar continuidade aqui à nossa jornada do terapeuta 9K. O pessoal já está entrando por aí, o Rodrigo Vargas já está presente aqui, seja bem-vindo. Na quinta-feira é um dia de bastante trabalho para mim, porque eu trabalho na clínica, então eu vou para lá de manhã. Hoje cheguei mais cedo lá, cheguei lá antes das 9 horas e acabei de chegar em casa, né? Então hoje eu nem vou escrever aqui na lousa. Vamos fazer uma retrospectiva, um resumo do que a gente viu até aqui. Então nós aprendemos... Deixa eu tomar uma água aqui. Falei o dia inteiro, dá uma travada de vez em quando aqui. Então a gente viu um modelo de comunicação na percepção da PNL, da programação neurolinguística. Então nós vimos que tem uma realidade externa e que nós reconhecemos essa realidade externa através dos 5 sentidos: da visão, da audição, do paladar, do tato. E vimos também que, após reconhecer essa realidade externa pelos 5 sentidos, nós temos o próximo passo, são os filtros, que é a omissão, a generalização e a distorção. Após passar pelos filtros, nós temos os metaprogramas, que são onde ficam ali arquivados os valores, as crenças, as decisões e as memórias. Então, a dificuldade que o terapeuta pode encontrar para falar em público, né, nós conseguimos entender da onde que vem, né? Qual é a causa, né? Eu acho que isso ficou bem claro, né, nessas 2 aulas que nós tivemos até aqui. E depois a gente aprendeu ali no esquema produzido pela PNL, que nós temos a representação interna, onde fica tudo isso, né, onde nós temos essa identificação da realidade externa, que passa pelos filtros, e aí fica lá na memória arquivado as outras experiências que nós tivemos, né? Entendemos também da onde que vem isso, nas primeiras experiências sociais que nós temos, na família, na escola, na igreja, e depois a 4ª grande experiência social, que é no mercado de trabalho. Vimos ontem também a questão da formação da personalidade, né? Então, quando nascemos, temos ali o id, que é governado pelo princípio do prazer, e nessa relação com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, vai ser a formação do ego e do superego. E isso vai se dar até lá, alguns autores falam em 7 anos, outros falam em 10 anos, então até os 9 anos a nossa personalidade está formada, né? E ela vai ser formada nessa 2ª experiência social, que é na escola. Aí temos o esquema lá, que fala da representação interna,
que é onde tudo isso fica armazenado, e essas lembranças, essas memórias vão trazer um estado emocional, né? E esse estado emocional vai causar uma fisiologia, vai causar um sintoma no corpo, um sinal no corpo, né? Então, se eu estiver inseguro, se eu estiver com medo, se eu estiver com vergonha, eu vou sentir algo no corpo, né? E daí nós aprendemos também não só o que, mas como mudar isso, né? Essas questões todas que vão aparecer, né? Mudando a fisiologia, eu vou mudar o estado emocional, e mudando a fisiologia e o estado emocional, eu vou também mudar o meu comportamento, né? Então, esse é o caminho que deve ser feito, né? E dentro do curso, dentro da formação do terapeuta, né, o nosso objetivo aqui é formar o terapeuta, é trazer uma formação, nós vamos certificar o terapeuta. E nós estamos falando das coisas que nós julgamos importante, né? Então, um terapeuta, ele vai atuar como um profissional liberal e ele precisa dominar a arte da comunicação, porque ele vai precisar da comunicação, ele vai precisar usar a fala, o discurso. E na semana que vem nós vamos ensinar outra arte também, que o terapeuta, que o profissional liberal precisa ter um domínio, que é a arte da persuasão, né? Então, hoje e amanhã a gente termina essa questão da comunicação. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Seria bom que vocês fizessem agora para nós continuar aqui. O Rodrigo, eu já dei as boas-vindas para ele. A Maria Melo, seja bem-vindo. A Josi Brandão. A Lisiane, também seja bem-vinda. A Cristina Kojima está sempre por aqui. O William e a Miralda. E os corintianos estão lá assistindo o jogo, lá sofrendo. Daqui a pouco eles aparecem por aqui. Então, é importante que o terapeuta, ao ter esse entendimento, né, nesse modelo de comunicação, e dentro do curso a gente vai explicar outros modelos também, tem a apostila, com tudo certinho, bonitinho, você vai receber a apostila também. Então, na verdade, você vai ter 4 cursos em um, né? E isso eu vou explicar para você quando ficar mais lá perto do lançamento. Acho que não apareceu nenhuma pergunta, então eu vou dar sequência aqui. Então, para ficar mais fácil para o terapeuta iniciante, né? Então, quando a gente vai adquirindo experiência, a gente vai introjetando o método, né? Então, isso que eu estou ensinando para você, eu não preciso mais olhar, mais estudar o passo a passo, porque de tanto fazer a gente vai introjetando, né? É como uma receita. As primeiras vezes que você vai executar, vai fazer a receita, você precisa olhar lá no seu caderno de receita e seguir o passo a passo. Mas daí você vai fazer o bolo de cenoura e você faz 5 bolos, não tem mais a necessidade. Você já vai pegando ali a manha e vai praticando, né? Então a gente acaba aprendendo a atuar na profissão de improviso, né? Nós seguimos lá a linha da técnica e a gente vai colocando ali aquela questão que você acha que é necessária, né? E a gente vai pegando a prática, né? Então é no processo de repetição. A gente aprende que o nosso cérebro, ele aprende por repetição, imersão e modelagem, né? Se você quiser anotar, é repetição, né? Faço várias vezes, imersão, eu me aprofundar naquilo, ficar imerso naquilo, e modelagem, é um modelo,
né? Então, como eu estou aqui passando esse ensinamento, você pode modelar. Eu vou explicar como eu faço e por que eu faço, quando eu faço, e daí você pode seguir esse modelo até você ter o seu. E aí, com o passar do tempo, você vai colocando algo a mais ali nessa receita, né? Eu te dou a receita, você faz o bolo de cenoura. Mas daí, se você quiser botar um coco por cima, algo a mais, né? Sei lá, um açúcar queimado, uma banana, um abacaxi, sei lá. Só não põe cebola que não vai ficar legal. Entende? Mas a gente pode ir acrescentando alguns ingredientes, né? Por isso que eu falo. Então, se você já é terapeuta e você atua, você já tem uma técnica, essa técnica, né, eu uso aqui duas técnicas. A técnica da programação neurolinguística junto com a psicanálise, né? Eu consigo fazer as duas ali funcionarem juntos, né? E foi assim que eu montei esse método para tratar as compulsões, e a compulsão que eu mais trabalho é a dependência por álcool e por outras substâncias. E eu tenho um resultado muito bom, né, nesse trabalho que eu faço na clínica, né? E eu resolvi encarar esse desafio de passar essa técnica, né? Então a gente montou o passo a passo. Então a comunicação, a persuasão e a liderança, você precisa dominar para você executar com excelência essa profissão, né? É necessário que o terapeuta aprenda a arte da comunicação. E no início, nós temos que fazer um exercício que ele é meio chato, né? A maioria das pessoas dos cursos que eu fiz várias turmas, né? Esse ano a gente fez 2 turmas presenciais, né, do curso de oratório. Então a dificuldade que as pessoas têm é essa que eu vou ensinar hoje, que é de você montar um discurso, articular uma fala com começo, meio e fim, né? E o ideal é você escrever o seu discurso, escrever aquilo que você quer falar, aquilo que você quer passar, né? Então é esse exercício que a gente vai fazer, né? E para escrever esse discurso, nós vamos usar lá um método que todos vocês aprenderam na escola, que é o método de você fazer uma redação, né? Então, para fazer uma redação, para montar uma redação, você vai precisar pode deixar aí mesmo, fazer uma introdução, né? Então, introdução, o desenvolvimento, e por último a conclusão, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você vai escrever, certo? Você lembra disso? Então, a introdução é ali aquele primeiro momento, né? Então pensa que você está subindo num palco. Você está subindo num palco para fazer uma palestra. Aí você sobe no palco, alguém te oferece lá um microfone. Você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter uma reação fisiológica. Você vai sentir no seu corpo um frio na barriga. A mão vai gelar. Você vai ficar vermelho ou roxo. A sua perna vai começar a tremer. Tudo isso vai acontecer na hora que você subir no palco. E você já sabe o que acontece. E aí você tem que se preparar. Então você sobe no palco,
você respira fundo, enche seu peito de ar, faz aquela posição de poder, que dentro do curso a gente vai ensinar uma outra técnica, e aí você chega lá pronto. E daí o seu cérebro entende, ele está pronto. Aquela sensação fisiológica que você sentia antes, agora você vai continuar sentindo. E você não pode negar ela. Mas ela vai ser suportável, você vai ter controle dela. É você que controla aquela sensação fisiológica, não é ela mais que controla você. Porque antes ela tinha um controle a ponto de fazer você desistir, correr. Quantos compromissos você deixou? Eu estou doente, cheguei atrasado, não vai dar, apareceu um problema aqui. Quantas oportunidades foram perdidas por essa falta de habilidade? E quando a gente está iniciando, a gente não tem segurança ainda. Todos nós que começamos inseguros, sem ter certeza. Será que eu vou dar conta? Sabe? Aquelas crenças, aqueles valores que você aprendeu, as memórias que você tem lá armazenadas, a dificuldade que você tem de tomar uma decisão. Então, se você escrever o seu discurso, você treinar eles várias vezes, agora você sabe que o cérebro aprende por repetição, imersão e modelagem. Eu vou fazer isso aqui que o Carlos falou, só que eu tenho que produzir, porque não é só inspiração, precisa de transpiração. Então você vai escrever o discurso que você vai fazer, a sua fala, e aí você vai treinar essa fala, e quando você chegar lá, que você estiver preparado, você vai estar seguro, porque você já fez aquilo sozinho várias vezes. Isso não é só para falar em público, qualquer coisa. Eu vou fazer uma reunião, por exemplo, que é importante para mim. Eu trabalhei muitos anos com liderança, estudo a comunicação, a persuasão, então eu tinha que ir lá e convencer a pessoa que o meu produto era a melhor opção para ela. O melhor custo-benefício que ela ia ter era o meu produto, e daí eu tenho que vender essa ideia, esse produto para ela. E eu tenho que estudar esse cliente, tenho que me preparar para chegar lá e ouvir um sim. E eu chego lá com o contrato, com o pedido já pronto, preenchido. Mas eu tenho que chegar lá e fazer a venda. Então o que eu fazia antes? Aquilo que era importante para mim, eu treinava antes. Eu vou chegar lá, vou falar isso, aquilo e tal. Mas se ele falar isso, daí eu já arrumava uma saída para aquilo. Sabe? Eu chegava lá já quase que sabendo o que ia acontecer. E geralmente acontecia aquilo. Então eu ia lá fazer uma reunião de 10 minutos, eu gastava 2 horas treinando, 5 horas, uma noite inteira treinando. É assim. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você se sentir seguro. É só por repetição, imersão e modelagem. E outra coisa importante para você anotar aí no seu caderno. O nosso cérebro tem uma tendência de aprender mais rápido quando tem uma sequência lógica. Nós aprendemos assim na escola. Existe uma pedagogia que nos ensinou. Primeiro a gente aprendeu as letras, as vogais, A, E, I, O, U. Toda criança começa assim. Depois as consoantes. Depois pequenas palavras, oxítonas, paroxítonas, sabe? É uma sequência lógica. E daí vai aumentando. Então, quando nós formos escrever o nosso discurso, nós vamos começar pela introdução. Você sabe que lá na introdução, você chegou no palco, deram para você o microfone, você sabe que aquela sensação que você vai sentir, aquele medo, aquela angústia, aquele frio na barriga, esse sintoma fisiológico, ele tem um prazo de duração. Escreve aí no seu caderno.
Toda emoção ela dura no máximo 80 segundos. Então você tem que saber que você vai sentir aquilo e depois de 80 segundos vai dissipar. Sabe? Vai ter um auge ali, um cume, que é desesperador, mas você tem que saber que depois de 80 segundos passa. Então você tem que suportar os 80 segundos. É o tempo que um bom domador, um bom ginete tem que ficar em cima do touro, em cima do cavalo. É 80 segundos. Que ele vai usar toda a força que ele tem. E daí depois ele tende a diminuir aquele impacto que ele dá, aqueles pulos que ele dá. É 80 segundos que dura uma emoção. Você experimentou isso, sei lá, quando o seu time de futebol é campeão, e aí todo mundo pula e se abraça lá no meio de campo e tal, 80 segundos depois, foi embora aqui. Daí faz um pagode, faz outra música, continua ali, mas aquele pico de emoção não fica por muito tempo. E assim é a saudade. Você está com saudade de alguém, você não vê a hora para chegar lá, você chega lá, dá um abraço na pessoa, troca 2, 3 palavras com ela, 80 segundos depois, sai o gás da coca. E eu tenho que saber que isso acontece também nas coisas importantes. Porque tudo aquilo que for importante para mim e para você, nós vamos ter uma reação fisiológica. Só você lembrar as coisas importantes que foram para você. O dia da sua formatura, o dia do seu casamento, o dia que o seu filho nasceu, parecia que ia sair o seu coração pela boca, né? Então, sabendo disso, eu vou me preparar para esse momento. É um momento único. E eu tenho que estar o mais preparado possível para eu poder dar o meu melhor. Eu costumo dizer que de repente você nunca deu o seu melhor, você não conhece o seu melhor. Porque de repente você não sabia que tem um método, uma técnica que você pode treinar para ficar lá. O jogador de futebol é assim. Ele vai treinar o fundamento, então ele fica ali chutando a bola, batendo falta e tal e tal. Ah, se o goleiro sair para a direita, se sair para a esquerda, fica ali repetindo o mesmo movimento, treinando o fundamento, para quando chegar lá no jogo, o cérebro dele já entende o que ele tem que fazer. Então ele cobra sem falta, para se ele tiver uma oportunidade no jogo, ele está mais bem preparado. Quem que vai bater a falta? É aquele jogador mais bem preparado. Quem que está mais bem preparado? É aquele que treina. Todo mundo vai embora e tem um que fica lá treinando o fundamento. Ah, mas precisa o dom. Não, não é dom. É trabalho. É método. É técnica. Por isso que você fica bom. Porque você olha lá o resultado. Você acha que o cara já nasceu assim. E não é assim. Nunca é assim. Pode perguntar para qualquer pessoa. Não, eu não estudo, eu vou aqui. Mentira. Mentira. Depois de um tempo, lógico, hoje, por exemplo, eu não precisei me preparar para estar aqui falando. Por quê? Porque é uma coisa que eu faço há muitos anos. Então eu tenho um certo domínio disso. Entendeu? E é com o tempo que a gente vai ganhando isso. Então tem lá a introdução, você vai chegar lá e vai fazer uma introdução. Geralmente, quando você vai fazer uma palestra, você se apresenta. Meu nome é Carlos Kujert, eu sou psicólogo, eu sou especialista na clínica das compulsões, eu trabalho com a dependência de álcool e outras substâncias e todas as outras compulsões. Eu faço isso há mais de 20 anos, eu trabalho segunda, terça, quarta e sexta no consultório e trabalho na quinta-feira lá na comunidade Gábata, que é uma clínica onde tem lá a internação para as pessoas que têm algum tipo de compulsão. Então aquelas pessoas que não conseguem
ter um bom resultado no tratamento ambulatorial, a gente indica para internação, né? Respeitando a vontade, a singularidade de cada sujeito. Né? Então, por fazer isso há bastante tempo, faz 20 anos que eu faço isso, eu vim aqui fazer uma palestra para vocês a respeito do meu dia a dia. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta e eu estiver falando alguma coisa que você não entendeu, por favor, você levante a mão que aí eu respondo aí a sua dúvida, ok? Então, nós vamos agora começar a falar do assunto. E daí, então, essa primeira parte, que é fácil, eu não preciso estudar, eu estou falando do meu dia a dia, da minha experiência. Eu já fiz isso várias vezes. Mas se você nunca fez, você escreve lá no papel. Porque a grande emoção que você vai ter vai ser nesse início. E nesse início você não introduziu ainda o assunto. Então você está falando de você, se você estiver nervoso, gaguejar, cair alguma coisa, tá tudo certo. E daí quando dissipou isso, que você está bem conectado com você mesmo, você começa a falar do assunto. Entendeu? Esse é um método que todos os bons oradores usam. Eles chegam lá, eles se apresentam, eles falam do trajeto que ficaram lá, agradece pelo convite, falam lá do seu currículo, da sua formação, falam de quando conheceu alguma coisa paralela. Né? Outros que são mais divertidos, introvertidos, contam uma piada. E aí, quando tudo isso passa, você introduz o seu assunto. Então, escreva lá a introdução. Então você vai começar, como que eu introduzi essa aula de hoje? O meu método de introdução, quando eu estou dando um curso, uma aula, é fazer um resumo, uma retrospectiva da aula anterior. E daí faz ali e tal, vê se tem alguma dúvida, isso é um método. Né? Porque isso você vai ter que aprender. Porque eu tenho que checar se a minha informação está chegando lá. Né? Ninguém respondeu aqui. Eu estou supondo, pressupondo que todos entenderam. Certo? Eu tenho certeza que eu não sou tão bom assim. Né? Mas por quê que não perguntaram? Nós aprendemos ontem, né? O nosso inimigo está ali, ó. Aqui, ó. Melhor ali. Vergonha, medo e inibição. Ontem eu não expliquei a diferença de vergonha e inibição, né? Então, vergonha todo mundo sabe o que é. Uma pessoa inibida tem a ver, a palavra já diz, né? Com a libido. Inibida, né? Com o prefixo de negação, com pouca libido, com pouca tesão, com pouca força, com pouca potência. Sabe? Vim aqui fazer uma... Sabe? Devagar, lento, sem energia, sem... Isso tudo tem como melhorar. Isso tudo você vai aprender, né? Então, as pessoas que vão apresentar dificuldades na arte da comunicação, elas vão apresentar esses sintomas. E nós temos que identificar a causa para trabalhar lá, para desbloquear essa pessoa. Então, você começou lá, fez a introdução, introduziu o assunto, aí você vai começar a desenvolver o assunto. Vai começar a fazer ali o desenvolvimento dessa fala. E no final você conclui, você amarra tudo aquilo. Então a cada live, a cada fala minha, eu tenho que estruturar a minha fala. Eu consigo fazer isso automaticamente hoje. Né? O meu HD aqui funciona, eu tenho controle daquilo. Né?
Às vezes eu esqueço uma palavra que não sai e tal, por conta do estresse, e do trabalho, que essa vida corrida. Né? Mas, por exemplo, se eu me preparar, vai ser bem mais difícil. Vamos ver aqui. O William está fazendo uma pergunta aqui. Isso serve para abstinência? É isso mesmo, serve para qualquer coisa. Porque a abstinência antes, ela vem camuflada por uma questão fisiológica. Né? Porque eu sempre uso o exemplo do cigarro. Né? Então, por exemplo, como uma montanha, tem um pico. Então eu tenho vontade de fumar, essa vontade de fumar, ela vai aumentando, 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 até chegar num pico. Depois ela cai. Eu não fico o dia inteiro com vontade de fumar. Assim como eu não fico o dia inteiro com fome. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não espero acabar, aqui eu fumo um cigarro. Ah, eu tô com vontade, aqui eu... Entendeu? Então, esse caminho, ele tem ali, é só você mapear. Então, é esse exercício que eu tenho que aprender a fazer. Mapear, colocar no gráfico. Quanto tempo eu fico ali com vontade? O que acontece quando me dá a vontade? Eu fico ansioso, eu fico inquieto, eu fico triste. Qual é o sinal que vem no meu corpo? Então, quando eu sentir esse sinal, eu já sei que é de lá, e daí eu tenho que fazer alguma coisa antes, né? Vocês sabem, eu sou psicanalista, então eu não uso algumas palavras. Né? Eu uso, muito de vez em quando, escapa. Né? Tem uma técnica, que é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com comportamento. Né? Então eles falam de gatilhos. Né? Daquilo que dá o start para fumar. Então, por exemplo, quem fuma sabe. Vou fazer um café, vou tomar um café. Quando a pessoa fala a palavra café, o meu cérebro já lê. Eu vou tomar um café e depois eu quero um cigarro. Entendeu? Assim como se você chegar na sua casa 10 horas da manhã, você abre a geladeira para tomar água. E daí você vê lá, numa travessa, um pudim. Certo? Aí você toma água, fecha a geladeira. Beleza, você viu lá, você reconheceu o mundo externo através dos 5 sentidos e tal, e ficou na memória, armazenado. Aí você almoça. Você acabou de almoçar, você dá uma olhada assim na mesa, e daí, né? Daí eu vou lembrar, né? E aquele pudim lá? Então, depois que a gente come, daí tem o pudim, se você fuma, daí depois do pudim geralmente serve o café, tem uma sequência lógica. Né? Se você chegar lá 10 horas da manhã e disser, dá um pedaço desse pudim aí pra mim, a sua mãe vai dizer assim, não, o pudim é depois do almoço, é sobremesa. A sobremesa é servida antes ou depois do almoço. Porque a vida inteira foi dito isso pra mim. O seu filho quer comer uma bala, você, não, só depois você comer. Agora não. Se você comer o doce agora, depois você não vai comer. Mas a criança quer agora. Ela vê e já quer. E se você não der, ela não vai cortar os pulsos, não vai morrer, ela vai esperar. Porque o objetivo é fazer ela aprender a esperar.
Aprender a esperar é aprender a lidar com a frustração. Percebe? Então tem um pico ali, William, para tudo. Uma coisa simples, nós temos aqui adultos, não temos criança na nossa audiência, é o sexo. Você fica excitado e aí você faz o sexo. Se demorar muito, você fica excitado muito tempo? Lógico que não. E com o tempo, você vai ficar menos tempo ainda com a idade. Tá ligado? Então é mais ou menos assim. Assim como a fome também. Né? Porque a compulsão, ela tá nesse mesmo lugar. A compulsão é um processo de excitação que te leva ao ato. Né? Você fica excitado, você quer finalizar aquilo. Entendeu? Respondi, William, acho que é isso. Então, beleza. Aí você vai lá e você vai escrever o seu discurso. Esse simples ato de escrever, ele vai te ajudar bastante. Por quê? Quando a gente escreve e depois a gente lê, né? Uma questão que eu aprendi no marketing digital é que feito é melhor que perfeito. Então, aquele discurso que eu escrevi lá, respeitando essa regra de introdução, desenvolvimento, conclusão, eu vou fazer uma análise estética. Vou ver a gestalt desse discurso. E daí, eu acho que antes, isso aqui eu devia falar antes. Né? Como essa sequência aqui. Né? Então, eu poderia falar do ego, do superego, antes de explicar para você? Poderia. Mas, né, naquilo que eu escrevi no papel, na aula que eu formulei, eu achei mais interessante deixar para o segundo dia, para reforçar aquilo que você já sabia, para ter uma sequência lógica, para ficar mais fácil de você entender. E é esse cuidado estético que eu tenho que ter com o meu discurso. Porque o meu discurso ele tem que ser entendido por aquele que é o interlocutor. Tem o emissor e o interlocutor. O outro tem que saber. E aí eu tenho que ter método e técnica para checar. Então, quando eu perguntei para você, alguém tem alguma dúvida? Eu estou usando o método, eu estou checando para ver. Senão você vai dizer, o cara explicou lá, mas eu não entendi direito e tal. Agora você não tem mais. Não, o cara viu a sua live lá, mas ele falou que não entendeu nada. Eu disse, mas por que ele não perguntou? Isso ele não falou. Então você olha lá, tá gravado, e você perceba que eu perguntei. Né? Porque eu tenho que checar, eu estou ensinando, eu estou treinando você. Então isso que eu estou fazendo com você, você também vai fazer lá. Né? Você me vê o tempo todo falando tipo, entendeu? Percebe? Né? Como se eu estivesse te perguntando, te aguçando, te excitando para você perguntar. É método, é técnica. E isso pode ser aprendido. Entendeu? Percebe? Né? Então você fez isso. Para ajudar você a construir, vou te ensinar uma outra técnica. Que são 4 ou 5 perguntas. Vou escrever aqui para ficar na sequência e você pode escrever no seu caderno. São perguntas. A primeira pergunta é por quê? Por que eu vou fazer essa palestra? Por quê? Como? Quem? Por quê? Como? Quem? Quando? Quando? Onde? E por quê? É porque já foi. Então seria o quê?
É o que a primeira, desculpa. O que, como, quem, quando, onde e por quê. Não foi pegadinha isso. Mas você vê como é importante escrever. Né? Porque ao escrever, eu vi que tá faltando alguma coisa. Né? Então eu sempre faço essa sequência. O meu cérebro já está acostumado a fazer isso. E daí eu escrevi por quê. Aí a Cristina falou, não, mas por que já tem lá? Digo, então tá errado. Então não é o porquê, é o quê. Então o que, como, quem, quando, onde. Isso a gente aprende com a galera lá do jornalismo. O jornalista faz sempre essas perguntas para escrever o texto. Então, um jornalista, geralmente, ele tem habilidade para escrever. É treinado isso. É muito difícil um jornalista que não escreve bem. Então, eu, por exemplo, eu sou melhor falando do que escrevendo. Muitas pessoas me perguntam, né? Você escreve com a facilidade que você fala? Eu digo, não, eu sofro para escrever. Para me escrever o meu livro, eu demorei 10 anos. Mas escrevi. Tá pronto, tá publicado. Inclusive, se você quiser comprar, tá aqui, ó. Por que falar com seus filhos sobre drogas? Fala desse assunto. Que é o tema do trabalho da minha conclusão de curso. Certo? Então, na introdução, você vai usar o quê? Sobre o que a gente vai falar? Bom, nós vamos falar disso e tal. E aí você vai colocando como. Então é importante você saber, porque quando você tiver alguma dúvida, você faz essa pergunta. Geralmente, a resposta dessa pergunta vai ajudar você lá. Quando você vai fazer um convite, por exemplo, para sua festa de aniversário, você tem que fazer essas perguntas, que se faltar uma pergunta, vai ter falha lá. Quantas vezes você pegou um convite que tinha o nome da rua, mas não tinha um bairro? Né? É onde? Ou tinha o nome da rua, o bairro, mas não tinha o número. O que, como, quem, quando, onde e por quê. Você fez isso, vai ficar muito mais fácil de você escrever esse discurso. E é treino. Daí, ó, essa palavra aqui, qual que é o outro substantivo, o adjetivo que fica melhor aqui esteticamente, né? Cuidar da estética do discurso. Então, se você é terapeuta e você atende, por exemplo, segmentado, como eu, você atende só paciente com compulsão, você pode criar um discurso para você se apresentar. E daí depois você vai repetir esse discurso, vai acrescentar algumas coisas, mas tem ali uma métrica para você seguir. Algumas coisas você não pode deixar de falar. Né? E no final tem que amarrar tudo isso. Né? Geralmente eu ouço o paciente e tal, começa a sessão, ele vai lá a primeira vez, aí ele chega, eu vou lá na recepção, cumprimento ele, tudo bem, foi fácil para chegar aqui, começa ali um assunto, faço uma introdução, foi fácil para chegar e tal, e daí a pessoa vai dizer, demorou, vim de ônibus, vim de trem, vim de metrô, eu vim de carro, mas foi difícil para estacionar, mas foi tranquilo, ou ele vai dizer, eu já conheci o lugar, daí a gente já começa ali. E daí eu encaminho ela para o consultório, ela senta,
se acomoda, aí eu sento na cadeira, ela está olhando para mim, eu olho para ela e digo, então me conte o que te trouxe aqui. E aí ela fala, e fala, e fala. Algumas, quando eu pergunto, e o que te trouxe aqui? E daí ela olha para mim e fala assim, por onde que eu começo? E daí eu respondo, sempre é bom pelo começo. Mas me diga. E daí ela fala. E depois que ela fala, eu tenho uma fala que eu repito ela. Daí eu vou explicar o que eu faço e tal. Muitas vezes é uma indicação. E aí eu vou tentar deixar ela tranquila. Igual, eu acho que baseado nisso que você está falando, na sua dificuldade, eu tenho recurso para ajudar você e a gente pode iniciar um processo assim, e daí eu vou explicando. Isso tudo eu vou explicar para você, um passo a passo. De uma forma natural, né? Não é você chegar lá, não. Você vai chegar lá e eu vou acompanhar o seu resultado. Eu fiz aquilo que você falou, mas não deu certo. Nós vamos entender por que não deu certo e daí nós vamos fazer dar certo. Você não vai estar sozinho no processo. Entendeu? E é mais ou menos isso. Aí você olha ali para aquilo e daí você fez, você melhorou aquilo que você fez e cada vez que você fizer você vai melhorar um pouco mais. Até ficar padrão. Qual o padrão? O seu. O seu padrão. Eu tenho o meu. Tenho o meu jeito de fazer. Eu vou te ensinar ali o passo a passo e você vai fazer, vai seguir isso e daqui a pouco você vai encontrar o seu padrão. Tô ficando bom nisso, preciso melhorar nisso. Eu tenho pacientes que vão lá, mas eu não consigo dar sequência, não consigo convencer ele de que vai ser bom para ele a terapia. O que está faltando? E daí nós vamos trabalhar isso. Certo, meus amigos? Então, se fez sentido para você, se você gostou, compartilhe lá com seus amigos. Lembre, compartilhe coisas boas com seus amigos que eles vão fazer a mesma coisa com você. Isso se chama reciprocidade. Compartilhe coisas ruins com seus amigos, eles vão compartilhar as coisas ruins com você, né? Você gostou? Fez sentido? Aperta lá, compartilha. Se você não se inscreveu ainda no canal, aperta lá no sininho e aí toda vez que a gente entrar ao vivo aqui, você recebe lá também, né? Então curta lá a nossa página. Agora em janeiro, em dezembro, vai fazer 1 ano que eu estou aqui nesse exercício. E eu comecei na primeira live dizendo que eu ia fazer a live durante 1 ano. Para mim aprender a fazer live. Eu sou um cara lento. Mas aquilo que eu estou ensinando para você, que o cérebro aprende com repetição, imersão e modelagem, eu costumo fazer aquilo que eu direciono a pessoa para fazer. Primeiro eu faço e depois eu vou mostrar, né? Então nós temos lá mais de 200 lives falando da dependência química, da compulsão, de tudo isso que você está, as pessoas que me acompanham aqui, tem algumas pessoas que me acompanham aqui desde a primeira live. Então cada live que eu faço aqui tem 200, algumas 300, 400 pessoas que assistem todo dia. Algumas estão aqui ao vivo, aquelas que dão boa noite e tal, aparece aqui. Mas tem lá, eu acompanho pelo número de visualizações. Então, eu estou aqui por isso, porque faz sentido para as pessoas. E eu estou aprendendo. Estou afiando o machado. Entendeu? E é isso. Então, a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, um forte abraço, até amanhã e se cuidem.